Boa noite. Hoje nós vamos falar 5 passos para transformar seus objetivos financeiros em realidade. Que o Senhor nos abençoe nesse tema, nos dê sabedoria para conduzir e que seja edificante esse tempo aqui conosco. Por que que eu trouxe esse tema? Porque antigamente, gente, eu tinha muitos sonhos. Quem já ouviu falar daquele mural da vida extraordinária, mural dos sonhos? Alguém já ouviu falar? No coaching integral sistêmico, a gente aprende que os nossos sonhos, eles não ficam só na nossa cabeça. Eles devem ir para o mural dos sonhos. E aí, eu assim fazia, colocava os meus muitos sonhos neste mural. Só que hoje eu aprendi que não adianta só você colocar os seus muitos sonhos no mural da vida extraordinária. Você também precisa desenvolver a parte que eu digo analítica, a parte de organização, a parte de quê, gente? De planejamento. Afinal, é como o coach integral sistêmico fala para nós, é razão e emoção. E às vezes, se a gente fica só na emoção, a gente não realiza. E aquilo vira uma grande frustração. E aí você se questiona, ai meu Deus, mas um negócio estava no meu mural da vida extraordinária, eu estava até visualizando, mas o negócio não aconteceu. Por quê, gente? Porque não é só visualizar, não é só a parte emocional, tem que ter a parte racional. E é sobre essa parte hoje que nós vamos trabalhar aqui, ok? Então, é sobre a parte racional, ou, como algumas gostam de chamar, a parte analítica, que é a parte do planejamento. E eu quero saber, quem tem muitos sonhos aí para realizar? Já vejo sorrisos, então já vejo que estão como eu. Muitos sonhos para realizar. Então, esta aula é para vocês. E aí, foi justamente o que eu já começo com essa imagem e com essa frase do Gustavo Cerbasi. E um autor, vou dizer um autor, gente, muito bom, quero começar com essa referência bibliográfica. Gustavo Cerbasi, e esse livro, A Riqueza da Vida Simples. O Gustavo Cerbasi é uma pessoa que, para mim, é uma referência na área de finanças pessoais. Ele já está no mercado há 25 anos. Então, gente, os livros dele eu recomendo. E eu especialmente gosto desse, porque ele já está numa fase mais madura. Então, numa fase mais equilibrada. Porque nem é só pensar só no presente, que senão você vai viver estressada, nem você pensar só no futuro. É o equilíbrio. E aí ele vai tratar, eu vou trazer esse conhecimento de hoje todo desse livro dele, tá? A Riqueza da Vida Simples. Essa é a minha referência bibliográfica de hoje. E ele traz essa frase: quem não possui um plano detalhado para alcançar um objetivo tem o sonho, mas não sabe exatamente como alcançá-lo. E por muito tempo na minha vida era assim que eu me sentia. Eu tinha o sonho, mas eu não tinha o plano. E eu não tinha esse plano detalhado da forma que eu aprendi a fazer. E aí eu trouxe essa imagem ilustrativa de uma mulher conquistando algo muito extraordinário, que foi chegar ao cume dessa montanha. Mas o que que eu quero trazer com essa imagem, gente? Para ela chegar aqui, ela teve que percorrer um caminho. Ela teve que percorrer um caminho. E é sobre esse caminho, os passos que essa mulher, por exemplo, como analogia, teve que galgar, teve que caminhar para chegar ao monte, que a gente vai falar. Eu não vou esconder nada para vocês, então eu vou falar detalhadamente, passo a passo, para vocês, tá?
E eu acho muito interessante também, nesse contexto, a frase de Sêneca, que ele diz o seguinte: olha, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. E parece que o contrário é verdade. Quando você tem um destino certo, parece que os ventos começam a também a vir ao seu favor. Quando a gente define um objetivo, parece que as coisas começam a caminhar. Eu acho que esse é o poder do mural. O poder do mural, ele te dá foco, porque existe, gente, uma quantidade imensa de coisas que você poderia escolher fazer. Os objetivos são infinitos. E o mural, ele entra, inclusive, no primeiro passo, que eu já vou falar aqui para vocês. Então, a primeira pergunta é: quais são seus sonhos? Vai pensando aí nos seus sonhos. Se você quiser anotar, eu amo anotar. E olha aqui na minha imagem. Meus sonhos. Gente, viajar o mundo. Quem me conhece sabe que é o top one de sonhos na minha vida. Eu tenho o valor liberdade. Os nossos sonhos, eles conversam muito com os nossos valores. E eu tenho o valor liberdade muito forte. E por eu ter esse valor liberdade muito forte, o que enche meus olhos, gente, são experiências, são vivências, é aquilo que me faz me sentir viva. Então, quando eu viajo, eu me sinto como se fosse um passarinho livre no mundo. Então, você vê como os seus sonhos, eles precisam estar alinhados aos seus valores. E aí eu te pergunto, quais são seus sonhos? Ter liberdade de tempo, ajudar pessoas, viver daquilo que você ama, fazer a diferença na vida de pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que tem esses sonhos, ajudar pessoas, fazer diferença na vida de outras pessoas. E aí a segunda pergunta é: esses sonhos têm saído do papel? Eles têm saído do papel? E se não, por quê? Por que que esses sonhos ainda não estão saindo do papel? E o meu convite hoje é: vamos tirar esses sonhos do papel. Vamos virar não pessoas só sonhadoras, mas realizadoras. É a nossa pegada aqui no Voz a Elas, não é verdade, amiga? Candice. Exatamente, amiga. Ai, de Deus, viu essa aula de hoje? Olha aí. Já vejo o seu segundo livro. Você sabia que eu estava pensando nisso já, seu segundo livro? E eu achei fantástica essa frase do Gustavo Cerbasi. Gente, eu disse, meu Deus, essa não é só uma frase, é um trecho. Eu disse, gente, quando eu li esse trecho, eu disse, é a aula todinha. Porque como é que a pessoa tem um poder de síntese para, num trecho, trazer todas as etapas de um planejamento? Então, esse trecho não pode faltar na minha apresentação. E aí, ele começa explicando que todos temos sonhos. Eu já recebi gente no meu processo de coaching individual que a pessoa disse que não tinha sonhos. Mas depois que a gente foi trabalhando o passado, aquelas travas, aquelas frustrações, aquelas decepções, aquele medo de sonhar, gente, afloraram inúmeros sonhos na vida dessa pessoa. Então, hoje eu quero dizer: ouse sonhar, se permita sonhar, mas não deixe esses sonhos só no papel. E aí, ele trouxe esse trecho que ele diz o seguinte: quando temos uma noção de quanto custa o sonho, aí começa a parte analítica, tá, gente? Olha a parte analítica. Em quanto tempo podemos realizá-lo? De que forma seremos capazes de alcançá-lo? Passamos a ter uma ideia. Ou seja, então tudo começa às vezes nesse mundo
mágico, nesse mundo que é rosa. Só que aquele mundo ele precisa começar a ganhar maior concretude. Ele precisa ganhar mais densidade. Ele precisa ganhar corpo. E o corpinho passa pela noção de valor, vida real, tempo, forma. E aí ele, quando junta tudo isso, ele diz que a gente passa realmente a ter uma ideia. Será que a ideia é suficiente? Aí ele ainda diz mais. Quando essa ideia se traduz em organização do orçamento, esforço de poupança, escolha do investimento e ações concretas para viabilizar o sonho, temos, enfim, um plano. Então, gente, é sobre todo esse passo a passo aqui que nós vamos continuar aqui nesta aula hoje, nessa palestra hoje, conversando. A gente vai passar ponto a ponto de tudo aí que ele tratou. Mas eu já pergunto, alguma de vocês, quando realizou um sonho, passou por esses itens? Já passou por esses itens? Não faz sentido? A Candice já. Me lembro quando Candice foi publicar o livro dela, quando ela foi escrever, que ela teve que fazer planejamento, depois, quando ela foi publicar, que teve que ver quanto custava a publicação, quando é que ela ia poder realizar, qual era a forma que ela ia pagar aquilo, como é que aquilo ia caber no orçamento dela, que ela teve que fazer um esforço, teve que fazer escolhas. Às vezes, ou vai fazer um investimento, ou vai ter que resgatar um investimento e ações concretas para chegar aquilo ali e ver aquele lindo lançamento, aqueles lindos lançamentos que aconteceram, não é verdade, Candice? Que Sim, foi. glória a Deus. Amém. E aí, vamos lá para o passo 1. Gente, o passo 1 é você sair do embaraço. Como assim? Porque às vezes, gente, são tantas opções que a gente se perde na multidão de opções. Então, o primeiro passo é você escolher, definir seu objetivo. E isso também já também levantar o valor necessário para alcançá-lo. Eu estava conversando aqui antes de começar a gravação que agora o meu objetivo, o meu sonho é ir participar do congresso da Joyce Meyer lá nos Estados Unidos, agora em 2026. Esse é o meu sonho, gente. Isso é o que está queimando aqui no meu coração, que já está aqui nas minhas orações. Está dando aquele quentinho, aquela aceleração no coração quando eu penso. Só que adiantava só eu viver todas essas emoções, essa ansiedadezinha boa, essa coisa boa? Não, né, gente? Eu precisava começar da concretude. Então, eu defini o objetivo. Então, o exemplo, olha como está o objetivo, está claro. É o que eu quero. Congresso de Mulheres da Joyce Meyer em Tampa, nos Estados Unidos. Ela está fazendo, ano passado ela fez, esse ano ela vai fazer, tá certo? E o valor, contando com tudo, em grupo, que eu orcei hoje, até para trazer isso aqui para vocês, foi maravilhoso. O valor que foi me dado foi com passagem. Olha, você tem que saber todos os elementos daquele sonho, tá certo? Daquele objetivo. Passagem, no caso que é uma viagem, passagem, hospedagem, seguro viagem, hotel, tudo isso. R$ 15.000, chegou o valor, R$ 15.000. Só que a pessoa também tem que comer, né, gente? Ah, tá incluso também o transporte, o traslado. E aí eu perguntei, quanto seria para minha alimentação? Esses são 8 dias. 8 dias, US$ 500. Então, ok. Tá vendo como já foi um salto enorme só no primeiro passo?
eu tinha um sonho que aquecia o meu coração, mas era só um sonho. Depois que eu defini, trouxe um valor, eu já comecei a conversar com aquilo ali no mundo real. Faz sentido? Não faz sentido? Eu posso? Não posso? Aí nós vamos para quê? Para o segundo passo. O segundo passo, gente, é o prazo. O prazo para realizar isso. E aí a oportunidade também. Então, às vezes você tem o seguinte, às vezes você projeta o prazo e às vezes a oportunidade surge em um determinado prazo, né? Assim é a vida real. A vida real é que às vezes a gente também tem os nossos prazos e às vezes as oportunidades surgem também. Mas aí vamos lá. O prazo é outubro de 2026. Então eu tenho um prazo. E por que eu tenho que ter um prazo, gente? Porque eu vou ter que ir para o próximo passo. E o próximo passo é responder essa pergunta. Que foi isso que essa fase que eu estou conversando com, a pessoa me convidou e eu disse, peraí, interessei, tenho um objetivo, sei quanto custa, mas agora, eu sei agora quando é. Aí eu vou ter que ver toda a minha agenda. Eu tenho uma agenda para ir nesse prazo, então a gente vai ver o mundo real. As pessoas que convivem comigo conseguem estar disponíveis, conseguem ficar sem mim, eu consigo ter férias. Tá vendo como é importante você ter um prazo? O prazo, ele permite você organizar a sua vida em torno daquele objetivo. E ele também conversa com o próximo passo que é para você responder. No próximo passo, você vai ter que responder a pergunta de milhões. Será que eu consigo pagar por essa viagem? Ou será que eu consigo pagar tudo até a data da viagem? Ou será que eu consigo pagar quase tudo e deixar muito pouquinho, que eu gosto de pagar, gente, antes de viajar, de preferência, se não deixar muito pouquinho para depois da viagem. Até a data, ok? Então, já vou para quê? Para o outro passo, que é conversar com o meu orçamento. Por isso, gente, que nos processos de coach, tanto individuais, quanto nos processos de coach em grupo, quanto no clube de leitoras, eu sempre falo para as mulheres, tenha um orçamento escrito. Por quê? Porque olha uma situação dessa. Eu ter um orçamento escrito me ajudou muito. Porque eu vou lá, converso com o meu orçamento. Orçamento meu. Estou viajando ou tem chances desse objetivo se realizar? E aí eu vou conversar com o orçamento. Eu vou olhar, será que tem alguma gordurinha aqui? Será que eu posso aqui deixar de priorizar para priorizar isso? Será que aí se a resposta for sim, ok, beleza. Como você vai fazer isso? Eu vou deixar um pouquinho mais na frente. E aí eu comecei a olhar no meu caso concreto. A resposta foi: tem chance. Aí na minha resposta, tá? Eu poderia redirecionar o valor de R$ 2.000 que eu estava pagando de uma antecipação de um imóvel para a viagem. Por quê? Porque eu vi que eu ainda tinha prazo, mesmo parando de pagar 7 meses aquela antecipação, eu ainda pagaria tranquilamente, eu ainda conseguiria quitar aquele valor. Agora eu te pergunto, eu conseguiria ver isso em um dia, se eu não já tivesse um orçamento organizado, metas financeiras organizadas, controlando as dívidas também de maneira organizada? Talvez fosse muito difícil. Mas, então, eu estimulo vocês. Tenham esse orçamento, tenham as suas dívidas organizadas, valores, prazos, quantidades que você tem que pagar mensalmente,
Para quê? Para quando você tiver os seus objetivos, você conseguir realizá-los sem prejudicar a sua vida financeira. Você realizar com paz. Porque a Candice sabe que o meu negócio é paz financeira. Tudo tem que dialogar na minha vida, gente, com da maior, assim, na medida do possível, tem que dialogar com a coisa chamada paz. Porque, além da liberdade, outro valor meu é o quê? É a paz. E quem me ajuda a ter paz? A organização. A organização e o planejamento são fundamentais para quê? Para a gente realizar, dar concretização dos sonhos, mas com quê? Com paz. E aí, no meu caso, tranquilo, tranquilo. Eu já consegui responder para a pessoa hoje. Olha, em termos de finanças, vai dar. Por quê? E aí eu vi também, porque às vezes você também pode analisar se você já tem algum valorzinho. Por exemplo, não era US$ 500, eu vi que eu já tinha 200. Então só vai faltar 300. Dividindo os 300 pelos 6 meses, dá dá US$ 50 por mês. Dá para juntar, gente. Então eu conseguiria juntar. Então eu conversei com o meu orçamento e a resposta do meu orçamento foi sim, vá em paz. Há objetivos que a resposta do orçamento pode ser: não, você não consegue agora, mas você também tem outra alternativa, tá, gente? Às vezes vai ser o teu start para você fazer uma renda extra. Às vezes era o motivo que você estava precisando para você fazer uma rendazinha extra, tá certo? Então, às vezes, a renda extra, ela te demanda, mas como é gostoso você ter esse fôlegozinho extra, esse plus para algo que você quer muito, tá? Então, se o seu orçamento disser, agora eu não consigo te ajudar, de repente é a hora de você startar aquele projeto que estava guardadozinho na gaveta e começar com essa motivação a fazer a sua renda extra pelo tempo necessário para construir esse valor. Combinado? Estamos juntas? Então vamos lá para o outro passo. E aí, gente, o outro passo é um passo que por que precisou ser registrado? Porque, gente, não diz que toda promessa tem que passar pelo teste do tempo? Todo objetivo, ele também precisa passar pelo teste do tempo, pelo esforço de poupança. Quando eu e meu marido a gente foi comprar essa casa, a gente precisou se manter focado 2 anos olhando para aquele objetivo todos os meses, fazendo o que, gente? O esforço da poupança. Então, a gente tinha aquela meta, tinha aquele compromisso, a gente sabia qual era o valor daquele objetivo, a gente sabia o prazo daquele objetivo, a gente sabia o tamanho do esforço que no nosso orçamento, o valor mensal que a gente tinha que aportar no investimento todo mês. Mas, gente, isso é o saber. Outra coisa é você ter que viver. Viver o seu objetivo mês a mês. Pagar o preço de ser constante, de ser fiel ao que você decidiu. Esse passo é fundamental, porque tem muita gente que não é que ele fracassa, é que desiste. Vocês entenderam a diferença? E aí vem o passo 4, o esforço de poupança. Seja o esforço para poder não mudar o foco e preservar o valor para aquele objetivo, ou o esforço de se manter fazendo, por exemplo, aquela renda extra, até alcançar aquele objetivo. Ok? Faz sentido esse passo 4? Agora, quando aquilo ali é algo que você quer muito, aquilo ali faz sentido para você, gente,
mesmo que seja algo que te exija esforço, também parece que é bom, parece que é gostoso o processo. A gente tem mais resiliência no processo. Pelo menos acontece comigo assim. Acontece também com vocês? Então, tá aqui, no meu caso, então tá lá, ó, a agendinha com o planejamento, a calculadora fazendo conta, e ela tá somando aqui os dólares para poder ser fiel no pouco, ser fiel mês a mês no que ela se propôs aqui a realizar. Por exemplo, vamos colocar que eu já tenha, digamos, R$ 1.000 para esse objetivo. Então, falte 14 mil. Então, todo mês eu teria que ter o esforço de colocar R$ 2.000, entregar para essa pessoa R$ 2.000 e ainda juntar US$ 50. Entende? Esse é o tamanho do meu esforço. Por exemplo. Aí você vai ter que fazer as suas contas e ver o tamanho do seu esforço mensal de poupança. E aí, temos mais alguma coisa? Temos sim. Olha essa moça aí trabalhando aí no objetivo dela. O que é que ela está fazendo, gente? Ela tem agora que fazer algo importante. É escolher o investimento e ou realizar as ações, ou de pagar ou de investir. Como assim? Eu vou dar dois exemplos diferentes que vai ficar muito claro. Vamos colocar o exemplo que seja fazer essa viagem. Eu, para eu vou ter um valor a pagar. Ok, então o passo 5 seria pegar, depois que eu fiz o esforço da poupança, tem o valor e você fiel, entrego lá o pagamento todo mês, certo? Mas também tem o valor vamos colocar aqui, porque no caso é para os Estados Unidos, os dólares. Então, eu pego esse valor, adquiro esse dólar, e eu posso, e é até desejável, que esse valor, gente, não fique parado na minha conta. Que eu encontre, já que ele não vai, a viagem seria só em outubro, algum local que aquele dinheiro fique rendendo. Ou seja, para quê, gente? Para não ser só o meu esforço de poupança, mas também aquilo ali, aquele dinheiro também trabalhar para mim. Quando a gente foi adquirir a casa, a gente fez assim, porque, gente, eram 2 anos. Já pensou se eu deixasse 2 anos o esforço de poupança que a gente fez parado? Aquele valor ia ser consumido, gente, pela inflação. Quando terminasse o final do ano, aquele valor ia estar valendo, aquele dinheiro ia estar valendo era menos. Menos. Mas quando você escolhe um investimento adequado para aquilo ali, você ganha os juros daquele valor. Você ganha os juros. Agora, é importante escolher o investimento certo. Por quê, gente? Por exemplo, eu tinha um valor fixo para alcançar. Era um valor que eu precisava daquele ali certo. Convinha eu colocar no investimento de renda variável, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. E quando chegasse aquele prazo, eu podia fazer o esforço danado e ter muito menos do que o que eu coloquei, não faz sentido. Então, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que buscar conhecimento para entender são os investimentos que conversam bem com os nossos objetivos. Por exemplo, nesse caso aí, por exemplo, outubro. Eu vou colocar no investimento de renda fixa. Ou seja, que o valor dele não vai despencar daqui para outubro. E que me renda um valorzinho, certo? Para ali pode ser um pré-fixado, pode ser um pós-fixado, que vai render por algum índice que se mantenha. Mas o importante, gente, o mais importante aqui meu objetivo, que é curto, é eu poder pegar no dinheiro a qualquer momento. E o nome disso é liquidez. Então, eu preciso ter liquidez imediata para esse valor.
Por exemplo, a minha casinha, quando eu fui comprar, eu já me dei a possibilidade de investir em tempos maiores. Eu só ia usar aquele dinheiro, gente, daqui a 2 anos. Então, às vezes, tinha um investimento lá, um CDB de 2 anos com a rentabilidade interessante, eu poderia usar isso daí. Por quê? Porque eu só ia usar aquele dinheiro, gente, ele não era minha reserva. Eu só ia usar daqui a 2 anos. Então, suportava, estava o investimento que você escolhe para cooperar nos seus objetivos, ele tem que conversar com o seu objetivo. Ele não pode prejudicar o seu objetivo nem inviabilizar o seu objetivo. Faz sentido? Então, toda vida que vocês forem usar os investimentos para cooperar nos objetivos de vocês, lembrem-se que eles têm que dialogar com o prazo do objetivo, tá? E com também a segurança. Às vezes você não pode ter menos, então você tem que, às vezes não pode ser a renda variável, tem que ser a renda fixa, tá? E aí, investir, se for o caso, todos os meses, ou se for pagar uma parcela, todos os meses. Outro objetivo que eu me recordei agora foi quando a gente comprou a casa, viu, gente? Para a glória de Deus. Aí depois o objetivo se tornou pagar, que a gente financiou uma parte, pagar o financiamento. E aí esse aqui era a ação. Todo mês a gente ia lá e amortizava o prazo do nosso financiamento. Então, amortizava uma prestação, amortizava duas prestações, por isso que o passo 5 pode ser ação de pagar, ok? E aí, gente, a gente completou o ciclo. Esse passo 5 ele vai ser realizado até, como passo 4 também, até a execução, até a realização do seu grande objetivo. Do seu grande objetivo. E aí eu quero trazer uma dica, que é estude sobre o seu objetivo, para que você possa aprimorar o plano e realizar com o melhor custo-benefício. Por que que eu estou dizendo isso, gente? Por exemplo, da minha casa. Nós compramos com melhor custo-benefício, maravilhoso. Reformamos com melhor custo-benefício, maravilhoso. E aí, depois que passou reforma, que passou tudo isso, a gente quis, justamente, meu Deus, como é que eu não vou pagar tantos juros? Porque quem já pagou financiamento, gente, sabe que você paga 2 casas, às vezes até 3 do valor que você pegou. E aí a gente começou a estudar sobre aquilo ali. Começamos a estudar, e aí a gente descobriu, nesse estudo, que a gente podia amortizar pelo prazo. Gente, olha, o plano e o objetivo era quitar o financiamento. Mas, gente, quando a gente estudou e a gente descobriu que tinha essa amortização pelo prazo, para a glória de Deus, a gente, em vez de quitar em 10 anos, gente, a gente quitou em 5 anos e 4 meses. E, gente, vocês acreditam que a última prestação era 1/3 do valor da prestação? Vamos fazer uma ilustração. A prestação era 3.000. A última, gente, era R$ 1.000. Só para vocês ficarem claros. Então, vale super a pena vocês estudarem sobre os objetivos para vocês aprimorarem a realização do plano, para que vocês concluam isso com sucesso, mas com o melhor custo-benefício, ganhando, às vezes, no prazo, que o nosso objetivo era quitar o financiamento em 10 anos, então a gente ganhou no prazo, e a gente ganhou, gente, também no dinheirinho, que a gente não pagou tantos juros. Então, essa é uma dica extra. Estude sobre o seu objetivo, para que você possa aprimorá-lo e realizar com o melhor custo-benefício. Gostaram dessa dica? Fez sentido aqui? Isso poupa muito dinheiro ou poupa muito tempo da nossa vida. E eu quero terminar com
duas frases. Uma delas é do Fernando Pessoa, que diz assim, gente: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu quis essa ideia porque ela carrega para mim uma profundidade, que se a nossa alma ela é grande, gente, por mais que o desafio seja relevante, por mais que o nosso objetivo seja desafiador, a gente tem aquela coragem, aquele propósito e aquela fé, e qualquer esforço, qualquer sacrifício ou desafio passa a fazer sentido. Então, que a sua alma não seja pequena, que você possa acreditar nos seus sonhos e que você possa construir os seus planos, aperfeiçoar os seus planos e viver essa vida extraordinária, não só no seu mural, mas na realidade, na vida real. E eu creio, gente, que isso é presente de Deus, porque a Bíblia diz assim, ó, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, tá certo? Então, Deus abençoe, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e Ele vai te ajudar, te dar clareza, te dar estratégias nesse caminho. E aí a gente termina glorificando a Ele. Amém? Então, era isso, meus amores, que eu tinha hoje para compartilhar nessa noite com vocês. E eu vou parar de compartilhar, vou parar a gravação para boa noite quem vai assistir no gravado.